Olá pessoal, eu sou Eduardo Lapa, diretor de Mercado e Governança da CEL Engenharia, e hoje eu estou aqui com a Maria Luísa, a gente chama carinhosamente de Malu. Ela é a nossa líder de práticas de ESG e nós vamos fazer hoje um bate-papo entre a gente que pode ser útil a muitas pessoas da indústria da construção civil, da indústria da engenharia e de diversos outros segmentos que podem estar querendo fazer a adoção de práticas ESG, querendo ver como é que isso pode contribuir para uma organização. Então hoje a ideia é que a gente ouça ela nessa temática e veja como é que as empresas podem ter boas práticas, adotar boas práticas de ESG e conhecer também um pouco o trabalho que a Maria Luísa, né, que a Malu vem conduzindo aqui na CEL. Né? A Malu é engenheira ambiental, fez uma pós-graduação em sustentabilidade, em questões correlatas a isso, atuou antes da CEL em um setor que é muito crítico com relação a essas questões de ESG, que é o setor de petróleo e gás. Então, certamente tem uma bagagem muito relevante para estar conosco. Malu, seja muito bem-vinda, vamos fazer um bate-papo aqui um pouco mais livre, né? Na sua percepção, como é que você define ESG, como é que você conceituaria isso e qual é a importância dessa temática na indústria da construção civil? Seria legal você explorar isso um pouco. Eu vejo muito o ESG como um conjunto de práticas usadas para medir questões sustentáveis e de ética dentro de uma empresa. Então, para quem não sabe, né, ESG significa ambiental, social e governança, é um acrônimo em inglês, e dentro dele tem diversas práticas, diversos tópicos que a gente pode elencar para medir essas ações dentro de uma empresa. Então, quando a gente fala do ambiental, por exemplo, a gente pode citar a redução de emissão de gás carbônico, a gestão de resíduo, a gente pode citar dentro do social relacionamento com a comunidade, o bem-estar do trabalhador, governança, a gente olha muito para a questão de compliance, de ética, de práticas de governança dentro da empresa. Então, o ESG ele vem para a empresa justamente para compilar todas essas boas práticas que a empresa faz e poder direcionar qual o melhor caminho seguir. E aí, dentro da construção civil, eu acho assim, essencial falar que a construção civil tem um impacto bem grande ambiental e social. Ela representa quase 40% das emissões de gás carbônico por ano do mundo. Então, a gente tem que olhar com muito afinco para isso. Acho que o mundo inteiro está olhando principalmente para essa questão da pegada de carbono, mas também quando a gente pensa em relacionamento com a comunidade, né, a gente chega ali naquela área para fazer uma obra, a gente precisa pensar no bem-estar das pessoas, além disso, precisa pensar no bem-estar dos colaboradores. Na maioria das vezes, falando de CEL, são colaboradores que ficam alojados, então eles precisam de uma atenção maior no que diz respeito ao bem-estar, na saúde mental. Então, todas essas práticas permeiam o ESG dentro da CEL, de todas as empresas de segmento e da construção civil. É interessante, né, Malu, observar que a engenharia e a construção civil, por si só, elas deveriam ter inerente a elas uma preocupação com as questões de sustentabilidade ambientais, né? Quando você projeta uma usina hidrelétrica, quando você projeta um viaduto, uma ponte, né? Quando você está projetando até mesmo uma mina, né, para uma operação de uma mineradora, a engenharia deveria, né, por natureza, se preocupar com isso, né? E talvez tenha se preocupado ao longo dos anos. Mas isso me dá um gancho de pedir para você aprofundar um pouquinho na questão ambiental, né, Malu? O mundo hoje já percebeu que não é mais sustentável, né? Se a gente conduzir as coisas da forma que a gente conduzia, se a gente seguir as mesmas práticas, o mundo não aguenta mais, né? A gente vive questões climáticas altamente impactantes e tal. Então, gostaria que você pensasse um pouquinho, né, a questão ambiental
aí, que é uma das siglas que você falou desse acrônimo, né? E trouxesse alguns exemplos para a gente, materializasse um pouquinho o que uma empresa da construção civil, o que uma empresa do segmento de engenharia poderia fazer para contribuir mais com essas questões ambientais, né? Como é que as empresas podem tratar melhor isso? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque na maioria das vezes, quando eu leio ou assisto qualquer coisa sobre o assunto, eu vejo muito presente a questão de mitigar. E a gente, nesse segmento, a CEL, ela olha muito para a questão de prevenir também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de emissão de gás carbônico, não é só o compensar, não é só a compra de um crédito de carbono ou você investir em um projeto de reflorestamento, mas sim também você reduzir as suas emissões. Então, você previne que aquelas emissões sejam emitidas no globo, e depois a gente pensa em uma medida de mitigação. Então, pensando em prevenção, o que a gente pode fazer em termos ambientais? Matéria-prima sustentável, então pensar em matérias-primas de baixo carbono, matéria-prima que tem uma pegada de carbono menor, gestão de resíduo, principalmente, economia circular. Quando a gente fala de reciclar ou reutilizar, por que não pensar como gerar menos resíduo ou não gerar, se é possível? Então, todas essas questões de prevenção têm que vir antes, dentro de uma obra, de um empreendimento, da operação, pensando sempre na pegada de carbono, na gestão de resíduo, no uso da água, como fazer um canteiro sustentável. Então, pensar antes da obra começar, como posicionar o canteiro para ele pegar menos sol, para a gente gastar menos energia, como gastar menos combustível, ao invés de você utilizar a gasolina, você usar etanol nas viaturas, ou trocar até por um maquinário elétrico. Então, todas essas questões que permeiam o ambiental, né, o E do ESG, elas podem entrar tanto na questão da prevenção quanto na questão da mitigação. Hoje em dia, não existe tecnologia suficiente para a gente zerar 100% as nossas obras. Então, é claro que vai ter uma emissão ali restante que vai ser necessário compensar. Então, pensar em projeto de reflorestamento perto do empreendimento também, para que a gente emita e capture no local. A gente pensar em compra de crédito de carbono que faça sentido para a operação também. Então, tudo isso permeando ali o tema ambiental, eu acho que as empresas podem olhar com mais carinho para essa questão de prevenção do que a mitigação. Obrigado, Malu. Essas questões de impacto de meio ambiente, elas têm sido uma preocupação muito recorrente nas empresas do nosso setor. A gente tem visto um aumento crescente, mas a gente ainda não consegue materializar, né? Então essas iniciativas que você citou materializam bastante, né? É importante até colocar que a CEL não tem só a intenção, né? Ela já tem obras com carbono neutro, né? Então a gente tem levado isso tão a sério que já tem obras, né, no plural com isso. E hoje, desde a nossa fase de orçamentação, né, você liderando essas práticas já trabalha de forma a trazer iniciativas de sustentabilidade para dentro dos orçamentos, né? E isso faz até com que a gente, como um elo da cadeia de construção, a cadeia de construção civil ela funciona em elo naturalmente, né? Mas como elo a gente possa tanto forçar, né? Forçar positivamente, levar a pensar o nosso cliente, né? Que talvez não tenha pensado em alguma questão, bem como de nós para trás na nossa cadeia, né? Os nossos fornecedores, né? Isso é muito importante. E aí eu ligaria a uma segunda questão, que é a questão de responsabilidade social, né, Malu? Hoje a CEL tem mais de 1.200 colaboradores trabalhando em diversos ativos, né, em diversos empreendimentos de empresas que têm, assim, um porte considerável, né, tem um nível de governança alto, e me fica sempre uma questão, né, enquanto uma das lideranças da empresa, o cuidado que a gente está tendo, seja com as nossas equipes, os nossos times, os nossos colaboradores, né? Bem como
a sociedade que a gente impacta de alguma forma com uma obra, com um empreendimento, com a construção de um ativo. Eu queria que você explorasse um pouquinho como é que as empresas podem trabalhar o aspecto social, o aspecto de responsabilidade social. Eu acho que você bem disse, a Ciel ela tem obras, várias obras, 1.200 funcionários. Eu gosto sempre de lembrar que, por mais que a gente tenha um maquinário bom, a gente tenha uma logística boa, tudo que acontece dentro da Ciel é feito por pessoas. Então, é importante a gente valorizar para que essas pessoas se capacitem aqui dentro, e já acontece isso. Eu acho que a questão da capacitação, além de você estar formando profissionais melhores, você engaja o profissional para o lado pessoal mesmo dele, para ele se desenvolver e evoluir naquele ramo e às vezes até como pessoa mesmo. Então, eu acho que a questão da capacitação e do desenvolvimento do nosso colaborador, ele é essencial para engajar o nosso funcionário e também evoluir em questões profissionais. E, além disso, a gente chega lá para fazer uma obra, é muito importante, e eu vejo também como essencial que a Ciel olha muito para a questão da contratação de mão de obra local. Então, gerar emprego naquele lugar, fazer com que a economia do lugar se desenvolva, consiga evoluir também junto com a Ciel. Então, além da gente estar entregando a obra para a qual a gente foi contratado, a gente está fomentando a economia do local. E, além disso, tem o bem-estar da comunidade do entorno. E aí entra muito a questão tanto da contratação de mão de obra local, mas projetos que a gente tem feito, a gente entende qual é a necessidade daquela comunidade, a gente entra para tentar fazer a diferença, para tentar melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Muitas das vezes, como a Ciel trabalha em lugares mais separados dos centros metropolitanos, a gente vê comunidades bem carentes que precisam de um apoio da iniciativa privada mesmo para a gente poder desenvolver a comunidade. Então, eu vejo que contratação de mão de obra local, capacitação e desenvolvimento do nosso colaborador, também a gente prestar atenção para o colaborador, então entra também a questão de benefícios, a questão de saúde mental, a gente está sempre lá falando principalmente sobre saúde e segurança, que eu acho que é um tema fortíssimo aqui dentro da Ciel. Importante. E olhando no entorno, a questão da comunidade do entorno, a gente desenvolver de alguma forma também é essencial. Não para a Ciel entregar a obra, mas para a Ciel entregar a obra de uma maneira que a gente fomente o entorno da obra, né? O externo, não só o interno, não só o desafio interno, mas o desafio externo também. Sim. Você citaria alguns exemplos assim de coisa que a Ciel está fazendo no campo social, nas suas obras? A gente tem um projeto bem legal, que é de hortas pedagógicas, que a gente vai em todas as escolas municipais dentro do município da obra. A gente cria uma nova disciplina chamada hortas pedagógicas. Então, além da gente ensinar como se plantar com os alunos, os professores têm cursos de capacitação de hortas pedagógicas, os alunos eles têm uma disciplina semanal sobre hortas pedagógicas. Então, não só a questão de plantar, botar a mão na terra, entender o desenvolvimento da planta, qual planta fica boa com sol, qual não fica, eles escolhem e, além disso, eles entendem os benefícios dos nutrientes ali presentes. Então, esse projeto a gente entende que a gente consegue ver, por exemplo, aquela criança entrando em contato com a natureza, que é essencial para a gente poder ter menos impacto ambiental no futuro. A gente vê aquela criança entendendo a importância dos nutrientes daquela, seja folha, fruta, vegetal, e passa a dar valor. E o melhor de tudo é que eles viram sementes para levar aquilo para as famílias. Então, eles levam para a família, eles disseminam ali na comunidade, e quando a gente vê, a gente já tem várias hortas e o pessoal plantando o alimento que eles estão comendo. Então, é um projeto que para a gente faz muito sentido e conecta, né, a comunidade com a Ciel.
Muito bom, muito bom. E importante colocar também, né, que nesse roadmap teu tem muitos trabalhos do ponto de vista educacional, né, muito trabalho do ponto de vista social que a gente pode fazer nessas comunidades de entorno, né, que são coisas que às vezes as empresas, né, Malu, não sei se você tem essa percepção, às vezes com muito pouco recurso financeiro, elas conseguiriam causar um grande impacto positivo, né? Mas talvez não façam porque não é a sua atividade fim, né? Elas não estão muito preocupadas com isso, então é interessante você demonstrar essa preocupação contínua nossa com isso, né? E aí eu ligaria, Malu, a um tema que ele tangencia de alguma forma as questões de governança e certamente eu acho que podem ter alguma correlação com ESG, mas queria te entender, né? A nossa indústria, paradoxalmente, é uma das indústrias, um dos setores da economia que menos inova no mundo, né? Não é só no Brasil, né? Então, tem pesquisas disso, né? Inclusive de uma grande consultora global, que a gente inova ali muito pouco e usa muito pouca tecnologia nesse sentido. E o que é um paradoxo, porque engenharia é tecnologia aplicada, né? Então, você vê, é claro, muita inovação em uso de equipamentos, você vê muita inovação em métodos construtivos, sem sombra de dúvida, a engenharia ela anda a passos muito largos nesse sentido. Mas como é que você vê a interligação dessas duas temáticas? Quer dizer, como é que o desenvolvimento tecnológico, como é que o desenvolvimento e o fomento à inovação nas empresas poderia contribuir com boas práticas de ESG? Eu vejo muito hoje em dia a questão de tecnologias modernas conseguindo solucionar várias questões de ESG. Então, por exemplo, um desafio que a gente tem muito grande dentro da área é justamente a questão de dados. Você ter dados reais, você contabilizar métricas factíveis, que de fato acontecem ali no campo. Então, eu vejo que com tecnologias modernas, a gente automatizando esses indicadores, a gente conseguindo pegar esses indicadores de uma forma automática, sem ser uma forma humana, que a pessoa da obra precisa parar, anotar o que foi feito, anotar ali exatamente o número, que isso aumenta muito a chance de erro. Quando você automatiza, você traz uma tecnologia para o setor, para a obra, você consegue ter um cenário muito mais real e, além disso, né, não só na questão de mensuração de dados, na questão de soluções mesmo. Então, se a gente tem um problema grande na questão de inovação tecnológica dentro da construção civil, inclusive eu já vi um dado bem interessante falando que a construção civil ela só está na frente da pesca de inovação. Então, e assim, se a gente começa a trazer tecnologias e inovação dentro da obra, a gente consegue solucionar várias questões que a gente vê que outros segmentos já solucionaram há muito tempo. Então, não só a questão de mensuração de dados, mas a questão de solução também. Um equipamento que só aceita diesel S10, que é o maior emissor de gás. Se a gente consegue eletrificar esse equipamento, a gente... Em questão ambiental, em questão, né, de descarbonização, a gente consegue dar um passo muito largo. E não só isso, questão de resíduo também. Se a gente consegue ter uma matéria-prima com uma baixa pegada de carbono ou que a gente vá reduzir o resíduo lá na ponta, a gente consegue ter uma economia circular muito mais aderente à operação do que tem hoje em dia. Então, a inovação, eu não acho que ela seja um ponto ou um quesito adicional, eu acho que ela é essencial para o ESG funcionar e evoluir com o tempo. Tá bem, legal. Não é à toa que a gente montou uma área de inovação aqui, né, para pensar nisso. Nossa engenharia está avançando bastante, né?
e as questões de inovação dentro dos nossos contratos, dentro das nossas obras, mostra que há realmente muita oportunidade de interligação, de cruzamento entre essas práticas, né? E aí, Malu, tem um tema que eu proponho que a gente faça um bate-papo sobre ele, né? Uma espécie de soma, no que tange a desafios, né? Desafios e fatores críticos de sucesso, assim, no segmento da construção civil, né? Pela tua estrada, era até bom que você colocasse isso, pode ser que você tenha percebido um conjunto amplo de desafios para trabalhar com isso, mas a indústria da construção civil, por natureza, traz desafios adicionais, né? Queria que você listasse aí alguns desafios, eu tenho uma percepção de outros, e aí a gente vai se complementando. Assim, se você pudesse listar 2 ou 3 grandes desafios, assim, o que você citaria? Eu vejo que no ESG, o principal desafio é a mensuração de dados. Então, essa questão da gente ter dados reais, a gente ter dados que representem um cenário que acontece na obra é um desafio muito grande para a gente poder direcionar as nossas ações. Então, como a gente vai fazer um projeto de resíduo, de gestão de resíduo, se a gente não sabe exatamente quanto a gente gera? Então, para mim, esse é um desafio bem grande. E aí eu não digo dentro do ESG nem dentro da construção civil, mas globalmente é um desafio. Né? Eu também vejo muito a questão da regulamentação. Então, hoje em dia a gente já consegue ver avanços, mas ainda assim eu entendo que está um pouco atrás do que seria o essencial para andar com mais força e mais para um direcionamento melhor. Então, o mercado de carbono foi regulado ano passado, né? Isso que você falou também dos stakeholders, é importante a gente sempre alinhar os nossos desafios com os desafios dos nossos stakeholders, né? Tanto questão do cliente quanto questão de fornecedor. E se tratando de regulamentação, quando você tem uma empresa de capital aberto, você responde ao índice de sustentabilidade, o que facilita o ESG dentro das empresas. Só que quando você não tem regulamentação para isso, você acaba se prendendo. E hoje em dia eu vejo que, como é um tema novo na construção civil, ainda tem muita alteração. Então, esse ano a gente vai calcular isso de acordo com essa regulamentação. O ano que vem muda, a gente tem que mudar e acaba que a gente perde o parâmetro. Então, essa questão de alteração na regulamentação é bem crítica. Eu vejo que é um desafio, mas eu também vejo que a gente está conseguindo evoluir de alguma forma. Eu vejo também, Malu, não sei a tua percepção, mas são questões de resistências, né? Resistências naturais, né? A gente percebe que tem setores da economia que são naturalmente mais aderentes a boas práticas de ESG. O setor é menos restritivo a isso, né? Ele tem menos resistência, e tem alguns setores que a resistência é muito grande, né? Na própria construção civil, por exemplo, às vezes você trabalhar com alguma prática assim, de ESG que seja o estado da arte, né, uma prática muito boa, vai impactar em mais custos, né, Malu? Sim. A empresa vai ter mais custos. Se hoje você pensar, né, numa obra que use um concreto verde, que use o aço verde, né, você de alguma forma vai trazer custos mais altos, né, para aquele empreendimento. Então, eu acredito, né, que as lideranças das empresas que estão no nosso setor devam muito pensar como superar essa barreira de custos, né? E aí você vai precisar pensar nisso de forma um pouco mais integrada, né? A construtora, ela está construindo alguma coisa para alguém, né? Esse alguém também tem que estar sensível a esses aspectos, esse alguém também tem que estar comprometido, né? Então eu vejo que é um exercício das empresas de engenharia, de construção civil, e aí quando eu falo das empresas de engenharia, não são nem só as construtoras, são as construtoras, são os projetistas, são os consultores, né? Os caras que estão projetando os grandes empreendimentos. Todos nós temos que pensar de alguma forma como é que a gente cria empreendimentos de forma mais sustentável, e aí a construtora ela pode
fomentar a cadeia dela para trás também, né? Você colocou muito a questão de matérias-primas mais sustentáveis, né? Os próprios métodos construtivos, a relação entre uma construtora e as suas subcontratadas, né? A gente agiu um pouquinho como ecossistema, né? E isso é importante. E tem um aspecto que você não explorou, mas eu queria que você explorasse, que pode ser que você viva isso na CEEL e tenha vivido em outras experiências, né? Como é que você vê um mindset assim das empresas, né? A gente falou do setor, podem ter setores mais conscientes, setores que ainda não alcançaram a maturidade devida, né? Mas você acha que o mindset das empresas, das lideranças está preparado? Nas tuas empreitadas você encontrou muita resistência na cultura empresarial? Você sente que isso é um fator para os profissionais que vão trabalhar com ESG? Como é que você vê essa questão de mindset das empresas? Eu acho que a questão do mindset das empresas, e aí falando muito do engajamento das lideranças, eu acho que eu consigo ver que existem vários tipos de empresas, né? Tem empresa que ela é internacional, então ela responde a um índice europeu ou índice, enfim, da Bolsa própria brasileira, que exige que ela tenha aquilo. Tem o mindset da empresa que ela tenta surfar na onda, mas ela vê que a longo prazo não dá certo, porque isso de fato você tenta pegar ali e junto com a manada isso não dá certo, porque isso tem que partir do cerne da empresa, tem que estar no sangue. E aí um outro aspecto que eu acho que é um desafio e precisa estar no mindset das empresas é justamente o aculturamento. Então, quando você tem o aculturamento das principais lideranças das empresas, você consegue ter uma diferença e ter uma evolução muito grande com o ESG. Então, o que eu aprendi e aprendo muito, principalmente na CEEL, é que às vezes faz sentido ter uma área de sustentabilidade quando você tem uma área grande, uma área mais complexa, mas para mim, e como acontece na CEEL, quando você tem um comitê ESG que você consegue envolver diferentes áreas, diferentes líderes, além de você mudar o mindset da empresa, você consegue um engajamento muito maior e melhor no que diz respeito ao ESG. Então, você envolve as lideranças e é o efeito top to bottom. Então, você consegue engajar aquela liderança e ela vai descer para os colaboradores e isso vai acabar gerando novos projetos, novas métricas mais reais. Então, para mim, o início de tudo é uma diretoria alinhada com os critérios ESG. Se você tem uma empresa com esse mindset, que a diretoria quer que isso aconteça, a gente consegue facilitar de uma forma muito mais rápida e consistente, principalmente. Então, engajamento de liderança, eu acho que aculturamento nesse mindset das empresas é essencial para o ESG dar certo. E aqui na CEEL eu vejo muito que os projetos partem da liderança, que é uma coisa que me deixa com o coração quentinho, mas com fé que vai dar certo e a gente consegue já colher resultados disso. Então, a diretoria me questiona ou solicita algum projeto que às vezes eu estou mais focada em outro e eu consigo direcionar para a área e isso tem um retorno muito maior. É verdade. Inclusive você não citou, né, mas a gente tem metas, inclusive, de participação sua nos processos comerciais, né? A gente na CEEL enxerga que essas coisas estão muito conectadas e ESG tem uma pontinha que é o G, né, de governança, que a gente de alguma forma se preocupou muito na CEEL, uma companhia de 32 anos, atuou sempre brilhantemente, né, mas nos últimos anos a gente tem se fortalecido muito do ponto de vista de governança, de estratégia, e essa preocupação nossa no nascedouro, né, da coisa. Então, a gente trabalha muito com obras rodoviárias, né? Então, nesse mês a gente falou com você, né? Vamos ver como é que a gente pode atuar junto às concessionárias no que tange a educação no trânsito, né? A gente tem obras que faz pare-siga nas estradas, a gente trabalha muito com contenções de encosta, né, nas rodovias, então é um fator que a gente está sempre bastante preocupado, né?
E nesse sentido, Malu, eu queria até que você explorasse um pouquinho como é que é a tua visão de futuro em ESG. Seja no geral, né, como é que é a percepção que você está tendo dessa temática nas organizações brasileiras, né, que é onde a gente mais trafega, e como é que você vê isso para a própria CEL, como é que você enxerga o futuro disso? Eu vejo que isso é a questão do ESG como futuro, a questão principalmente o tópico regulamentação está fazendo com que as empresas evoluem bastante nesse sentido. Então, quando você tem uma regulamentação que, por mais que seja daqui a 2, 3 anos a empresa ter aquela métrica, por exemplo, o inventário de gases de efeito estufa, você está obrigando ela a começar a se mexer agora. Então, eu acho que a questão da regulamentação vai puxar muito para o ESG no futuro, principalmente no que diz respeito ao Brasil. Questão também de atração de investimento. A empresa, hoje em dia já acontece, ela vai conseguir um investimento muito maior, com condições muito melhores, se ela tiver uma área de sustentabilidade, um comitê de sustentabilidade que faça sentido no contexto atual do Brasil. Então, a gente recebe diversas vezes questionários de clientes, de fornecedores, de bancos, perguntando as nossas métricas ESG. E isso influencia diretamente nas condições que a gente vai ter. Então, é um fator que eu também vejo que vai acelerar o ESG para o futuro. Então, eu vejo que, assim como a segurança do passado, há 20 anos atrás, que estava começando a entrar nas empresas, eu vejo que o ESG, a sustentabilidade corporativa, está começando a entrar nas empresas e daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás e falar, caramba, a gente fazia desse jeito, era tão claro, era tão lógico que tinha que ser assim. Então eu vejo uma jornada nesse sentido. Eu não vejo a sustentabilidade, o ESG, nunca como um fim, mas sim como um processo, uma jornada. Vai existir cada vez métricas melhores, mais realistas, desafios mais complexos. A gente acha que a gente está no desafio mais complexo, daqui a 10 anos vai aparecer um outro desafio e eu acho que é uma jornada que a gente vai ter que sempre estar se adequando nesse sentido e que, para mim, o ESG ele veio para ficar. Legal. Bacana. Antes da gente fechar, queria que você falasse um pouquinho da nossa experiência em ter montado os relatórios de sustentabilidade, né? Em 2024, a gente fez o primeiro da empresa, né, relativo a 2023, e agora você iniciou a jornada de construir, né, um que a gente vai soltar em 2025, relativo a 2024. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi isso, o produto que isso gerou, né? Seria legal você falar disso. O relatório ele é sempre muito desafiador, a gente elaborar ele, porque, de novo, envolve muitas áreas, todas as lideranças têm que estar engajadas para a gente ter aqueles indicadores reais. A gente precisa contar a história da CIEL, não só em 2024, não só em 2023, mas ter uma narrativa que faça sentido não só para a CIEL, mas que dê gosto de ler, então tem um desafio muito grande. A gente precisa também lembrar e relembrar todos os principais pontos não só dentro do ESG, mas as principais obras. Então é muito gostoso para mim esse processo, é claro, é muito desafiador, existe muita cobrança e não da pessoa, do meu gestor, mas a minha cobrança para com as pessoas, as lideranças, da gente ter aquele número ali real, mas ao mesmo tempo é um processo muito gostoso porque a gente relembra tudo que aconteceu em 2024, a gente relembra todos os desafios que tivemos, como a gente superou esses desafios, as soluções que a gente teve, que às vezes são soluções lógicas, às vezes a solução ninguém pensava, e aí eu acho até interessante falar sobre a diversidade dentro desse processo também, porque são pessoas diferentes, pensando de jeitos diferentes, então é essencial engajar todas as lideranças, e eu estou muito animada para o resultado desse ano, porque eu acho que vem muita coisa boa aí,
A gente conseguiu evoluir muito, bastante, num período de tempo curto. Então, é muito desafiador. Mas quando a gente vê o produto ali, o filho que a gente deu à luz praticamente, é muito lindo, é muito gratificante. E eu me sinto assim, muito honrada de fazer parte desse processo. Muito bem, que em 2025 ele venha maior do que em 2024, né? Significa que a gente vai ter feito mais coisa. Para a gente finalizar, Malu, queria que você deixasse uma mensagem assim de incentivo, uma mensagem que inspire, né, outros profissionais que podem trabalhar com ESG nas empresas. E você deixa a tua mensagem final. Claro. Antes de mais nada, obrigada, Lapa, pelo convite. Eu me sinto muito honrada de novo, né? Eu acho que assim, o profissional do ESG, ele é um profissional que principalmente ele serve de ponte. Então, é um conector entre as áreas. A gente está sempre engajando o pessoal, culturando o pessoal, capacitando para as boas práticas que existem, para as novas regulamentações. Então, às vezes parece que é um trabalho de formiguinha e porque a gente está mudando a cultura, é uma gestão de mudança muito grande que a gente tem que fazer, mas vale muito a pena. Eu acho que a sustentabilidade, ela tem um propósito só pela área, pelo cerne da questão muito grande. Então, eu me sinto muito feliz nessa área, sem dúvidas. E você trabalhar numa empresa que te permita andar por todos, pelo E, pelo S, pelo G, e que a diretoria de fato acredite no SG, acredite que existem ganhos. Às vezes a gente fala muito dos custos, mas a longo prazo vão ter retornos bem significativos. Então eu acho que vale a pena se capacitar nesse tema. É um propósito muito grande, as empresas estão olhando para isso, a gente está sendo demandado, a gente está demandando dos nossos fornecedores, da nossa cadeia de valor, os nossos clientes internos. Enfim, eu acho que é uma jornada, como eu falei, não existe ponto final, mas é muito gratificante ver todo o processo e poder acompanhar passo a passo dele. Muito obrigado, Malu, nós te agradecemos, foi bastante legal, acho que vai ser muito proveitoso para os profissionais de ESG. Outro dia a gente recebeu aqui uma construtora de bilhões de faturamento, né? E quando a gente falou de ESG, eles ficaram, poxa, quanta coisa nós poderíamos estar fazendo, né? Então, não importa o tamanho da sua empresa, não importa o que você faz, sempre vai ter uma oportunidade, né, de pensar nisso. Obrigado. E você que esteve com a gente, os próximos nós vamos falar de inovação, vamos falar muito de engenharia, né? Vamos falar de governança de uma maneira assim mais sistêmica, né, trazendo pessoas de diversas outras áreas e até de fora da CEL também. Acompanhe a gente nos próximos.